Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Emily, eu sou estudante de medicina aqui da UFV. Boa noite, meu nome é Samara, eu também sou acadêmica de medicina aqui na UFV. Olá, meu nome é Cristiane, sou professora do curso de Medicina aqui da Universidade Federal de Viçosa, sou coordenadora desse projeto de extensão, que é o podcast Saúde em Foco. E hoje a gente trouxe um assunto que está sendo cada vez mais pertinente no cenário em saúde, que é a comunicação não violenta. E para isso a gente convidou a doutora Glauci para falar sobre isso e a gente vai pedir para a doutora Glauci se apresentar aqui para a gente. Uma boa noite a todos. Gostaria de agradecer imensamente o convite por estar aqui para falar desse tema tão importante que é a comunicação e não violenta. Então, agradeço. Eu sou professora do Departamento de Nutrição em Saúde, leciono as disciplinas de Vigilância em Saúde, Doenças Infecciosas, sou coordenadora do projeto NutrirCom, que faz parte do grupo de pesquisa VigiSUS. E, mais uma vez, agradeço por estar aqui. A gente que agradece. Muito obrigada. Para a gente iniciar o tema, você pode definir para o pessoal de casa o que seria a comunicação não violenta, assim, da sua forma mais conceitual? Sim. Olha, o conceito de comunicação não violenta, ele foi cunhado pelo psicólogo Marshall Rosenberg. O Marshall era um psicólogo que bebe nas fontes do Carl Rogers, que é da psicologia humanista e que propõe toda uma atenção em saúde, do cuidado, humanizado, centrado na pessoa. Então, a comunicação não violenta, ela acaba tendo um espaço bem especial na área da saúde, apesar de ela ter sido mais consolidada na área do direito. Quando a gente trabalha com mediação de conflito, então ela achou um lugar, e outras áreas assistenciais também, mas acaba que ela encontra na área da saúde uma forma muito interessante de existir, Quando a gente fala de comunicação, a gente tem várias outras possibilidades, A comunicação assertiva, a comunicação empática, mas a comunicação não violenta, que vai ser cunhada pelo Marshall, ela tem esse propósito, na perspectiva conceitual de realmente acessar e desbloquear um lugar em nós para acessar a nossa natureza compassiva. Então, como o Carl Rogers fala, e a psicologia humanista, ela acredita muito no ser humano, E aí o Marshall vai se debruçar nessa problematização, como pessoas que vivem em situações de guerra, situações de muitos conflitos, continuam tendo essa habilidade de se permanecer humana. Então, a perspectiva conceitual está nisso, dessas habilidades que me fazem, mesmo em contextos de conflitos, em situações difíceis, eu consegui manter essa minha capacidade de ser humana, Então, é muito interessante o quanto ela tem aí um escopo de atuação dentro da área da saúde que pode nos possibilitar muito essa experiência de nos humanizar, tá? Pensando na área da saúde, a gente tem competências que são nas nossas diretrizes curriculares, que é a humanização, que é a compaixão, que é a solidariedade. Então, da mesma forma que eu tenho que me exercer o aprendizado para uma sutura, para um procedimento, no caso da nutrição, pesar, medir, fazer as aferições, eu também preciso treinar, aumentar essa minha musculatura da compaixão, da solidariedade. Então, é de fato uma ferramenta muito importante para a gente, E a gente poderia nos debruçar no conceito de comunicação e também de não violência, Então, a não violência também, ela tem princípios filosóficos bem interessantes, e que perpassa aí uma forma de ser e de existir no mundo, Que é essa pacificação, eu estar no lugar e estar promovendo essa pacificação. Isso não quer dizer bonzinho, tá, gente? É muito interessante, porque às vezes a gente vai falar de comunicação não violenta, parece que é você ser uma pessoa boazinha, e não é isso, É uma honestidade, é uma autenticidade que faz eu encontrar esse lugar de perceber no outro e em mim
uma natureza compassiva mesmo, né? Então, basicamente é isso, né? Se a gente fosse resumir em termos conceituais, seria isso. Uhum. Você acabou citando também toda essa proposta de formação em grade curricular. Como que você vê que essa comunicação não violenta está sendo integrada, né, nos cursos de saúde? E quais os desafios que você percebe ainda que tem que ser sobrepujados, né, que a gente tem que melhorar? A comunicação em saúde é um direito, né? Então, assim como a gente tem a saúde na nossa Constituição como um direito, a comunicação também faz parte desse processo. Então, quando a gente pensa na curricularização dos profissionais da saúde, porque a gente se encontra, o médico, o nutricionista, o enfermeiro, o nosso lugar de encontro é no cuidado em saúde. Né? Então, e a comunicação é essa forma de eu acessar esse lugar do cuidado. Então, a gente possui na formação dos profissionais da saúde essas diretrizes, tanto na comunicação em saúde, como no cuidado, né, e quanto na atenção humanizada. Então, a comunicação, ela atravessa os nossos currículos. Porém, eu acredito que a gente precisa ampliar um pouco mais esse escopo, principalmente nesse momento de contextos das redes sociais e como que a comunicação precisa, de fato, agora ser reelaborada para chegar na população, né? Então, eu acredito que a gente precisa abrir mais espaços dentro dos nossos currículos para a gente problematizar um pouco mais essa perspectiva, não só conceitual, teórica, mas prática. Porque quando eu falo de musculatura que a gente precisa exercer na compaixão, na solidariedade, como que a universidade, de fato, vai fazer isso, né? Eu acredito que é estar próximo da comunidade. Quanto mais a gente faz isso entre nós, com a gente mesmo e com a comunidade, porque eu percebo que a comunicação ela tem essas vertentes. Eu faço uma comunicação interna comigo o tempo todo, ao mesmo tempo que eu estou aqui me comunicando com vocês. E como eu comunico com a equipe que eu trabalho e com a comunidade, né? Então, se a formação do profissional ela vai abraçando essas perspectivas, né, de como que eu me comunico comigo, será que a gente consegue no nosso currículo trabalhar essa comunicação interna? Porque a não violência, a comunicação não violenta, ela começa comigo. Eu estou aqui conversando com vocês comigo, a gente está pensando o tempo todo. Vocês estão conversando com vocês aí internamente. E criar consciência sobre essa comunicação interna é uma habilidade. E é uma habilidade que pode ser treinada e que vai me dar mais segurança para a comunicação que eu construo com o outro. Vínculo, acolhimento, isso tudo fala de comunicação, né? Então, acho que isso é interessante, porque assim, quando eu aprendo dentro da universidade procedimentos, eu estou aprendendo procedimentos técnicos, né? Então, eu estou me capacitando para esses procedimentos. Mas o cuidado em saúde, ele é mais do que o procedimento técnico, né? Ele é o vínculo, ele é a conexão, ele é a escuta daquela história, né? Então, a minha atuação, a minha conduta, a minha prescrição, ela perpassa por esse vínculo construído que eu tenho com o outro que se aproxima de mim, né? Professora Glaucia, eu estava pensando aqui, uma das questões que eu queria ver, assim, o que você percebe no seu dia a dia, onde poderia citar algumas falhas, as principais falhas, exemplos, assim, para quem está nos ouvindo, até mesmo para a gente entender um pouco melhor isso, onde que eu estou falhando, o que eu estou fazendo de errado, né? Onde que a gente pode começar aí, onde que a gente dá a guinada aí para realmente a gente, opa, não é por aí o caminho. Que exemplos poderia dar de falhas que ocorrem no nosso dia a dia, no contexto de saúde, da saúde pública, no contexto dos nossos atendimentos, da nossa inserção ali na comunidade, onde a gente está falhando, o que a gente tem feito de errado? Olha, eu acredito que só de a gente começar a pensar de como a gente quer comunicar, como a gente vai, já é um caminho positivo para a reconstrução, desconstrução de algumas coisas que de fato a gente faz, né?
E quando a gente pensa, por exemplo, eu acho que um primeiro caminho é a escuta. A gente tem muita dificuldade em escutar, porque eu escuto para responder muitas vezes, né? E não para compreender. Então, quando eu, de fato, faço uma escuta para compreender o outro e a história do outro, isso, de fato, faz toda a diferença, né? Eu não estou ali só para responder o problema que ele está me trazendo, mas, de fato, eu explorar aquele problema que ele está me trazendo, né? E a gente tem dificuldade de escutar, porque, de fato, a gente pensa o tempo todo. Então, se essa escuta interna ela não está muito bem preparada e trabalhada, eu tenho dificuldade de escutar o outro, tá? Então, acho que a escuta interna e essa escuta externa, tá? Uma outra questão bem importante para nós é como e para fazer essa escuta também, é como eu percebo o outro que chega para mim. Então, uma primeira parte que é parte do princípio, né, da própria CNV, da não violência, é observar mais e julgar menos. Então, quando eu diminuo meu julgamento sobre o outro, e é um julgamento moralizante, né, eu vou, de fato, melhorando a minha capacidade de escuta. Tá? E nós aprendemos, enquanto sociedade, a julgar, né, gente? É muito difícil, né? A gente julga mesmo. Eu tenho um caderno, e aí talvez é uma coisa que para mim funciona, né? E eu escrevo muito, eu gosto de escrever, tá? Isso para quem gosta. Que me ajuda muito. Então, eu coloco lá os meus pensamentos, os meus questionamentos, e principalmente os meus julgamentos. Eu chamo até ele o caderno do veneno. Porque, como nós, sociedade, a gente aprendeu a julgar, eu acho que a gente precisa aprender a olhar para o julgamento e tirar dele alguns ensinamentos, né? Então, quando chega uma pessoa para mim, muitas vezes a gente está com muitos julgamentos daquela pessoa. E isso bloqueia a nossa escuta e a nossa própria possibilidade de entender o processo que aquela pessoa nos traz, né? Então, a gente tem um projeto que a gente desenvolve com mulheres com obesidade. E, de fato, a obesidade ela é muito desafiadora para nós, né? E realmente, assim, a gente desconstruir quem é essa pessoa que chega, porque aí você trabalha também a autoridade, né? E o autoritarismo. Porque se você tem uma fala que é também construída a partir do poder que você traz com o profissional, muitas vezes você não vai acessar aquele lugar onde de fato você precisa acessar na pessoa e facilitar o processo dela, né? Então eu acho que isso, assim, além disso, essa observação para nos ajudar a não controlar e sim cuidar. Porque há uma diferença do cuidado com controle, né? E quando eu controlo, eu estou com o poder sobre a pessoa. E ela cria uma relação comigo de muita dependência também. E aí eu começo a não corresponsabilizar a pessoa pelo próprio processo dela. Então, quando a gente muda a forma de atuar, né, no caso da obesidade, por exemplo, e a gente foi testando isso porque nós construímos um projeto randomizado, onde a gente tinha, né, um grupo com dieta e 2 grupos sem dieta restritiva. E a gente trabalhou o comportamento e nós criamos um protocolo onde a gente colocou a CNV, a comunicação não violenta. E a gente percebeu essa diferença, né? Então, acho que a escuta, né, essa questão do controle, a gente tem uma atuação ainda que controla muito, né? Mesmo que a gente já tenha avançado, alguns currículos, eu vejo que a medicina ela avançou bastante nos currículos dela, né? E sai um pouco desse paradigma flexneriano tão fragmentado e abre um pouco para essa realidade um pouco mais ampliada, né? Então, eu acredito que se a gente avança em mudar a nossa forma de atuação, né, de um poder compartilhado, eu acho que a gente consegue avançar mais, sabe? Tem um livro muito interessante do palhaço psicanalista, do Christian Dunker e do Cláudio Tebas. Cláudio Tebas é um palhaço, o Christian Dunker é psicanalista. E ele fala isso, que a escuta, e o livro é sobre escuta. É como escutar,
sabe? Como nos ajudar a escutar, né? E aí ele fala que é justamente a gente sair desse lugar de poder, né? Quando a gente sai desse lugar, a gente encontra a história do outro. E isso, de fato, ressignifica a vida da pessoa, né? Então, eu acho que isso é muito importante para nós, como profissionais da saúde, e são todos que são atravessados por isso, não é só o médico, né? A gente tem o rótulo, por exemplo, do nutricionista de ser um policial, né? Que fica vigiando, né? Eu, muitas vezes, ia comer pizza, aí meus colegas ficavam assim, né? Vigiando o meu prato para poder ver. Então, assim, essa desconstrução de que nós, profissionais da saúde, estamos aí para facilitar, para cuidar e não controlar, de fato, ela é importante para nós, né? Então, eu acredito que por aí as outras questões vêm, a própria técnica, a minha linguagem, a linguagem que eu uso para poder acessar essas pessoas, né? O que eu falo aqui com os meus estudantes, a forma como eu, né, comunico é diferente de eu chegar na comunidade e comunicar. Então, ter essa consciência, né, da linguagem, das perguntas. Outra questão para a escuta é a formulação de perguntas. A gente precisa ser um perguntador, porque eu quero explorar aquele problema, né? Então, eu não quero eu quero compreender, e a partir da pergunta que eu tô problematizando com a pessoa, né? Então, eu acho que esse lugar e a própria CNV vai dizer isso, porque mais do que eu saber o que o outro está dizendo, é eu, de fato, entender que ele é a autoridade máxima para dizer o que ele tem para dizer. Eu posso hipotetizar. Agora, eu trazer afirmativas sobre o que o outro pensa ou sente é, de fato, um julgamento, né? Então, e não é só sobre o outro, não é sobre mim mesma, né? A gente tem aí alguns livros que apontam que 70% do que a gente pensa sobre nós ou sobre os outros não necessariamente é verdadeiro, né? Então, quando eu hipotetizo, eu dou a chance de criar hipóteses, perguntar e verificar se aquilo que eu estou compreendendo é de fato o que o outro quer me dizer. Então, isso faz toda a diferença. E pensando assim que durante a nossa rotina, a comunicação se torna algo muito natural, muito automático. E você até deu o exemplo, né, do caderno. Quais seriam outros exercícios, outras técnicas que a gente pode fazer como um treinamento mesmo, para conseguir começar a implementar a comunicação não verbal de forma prática em si? A CNV, ela tem 4 passos, tá? Que a gente chama, a primeira que eu já disse aqui, observar mais e julgar menos, tá? A segunda é nomear os sentimentos e as emoções. Então, o Marshall fala que a gente não foi pouco alfabetizado nas emoções, né? A gente aprendeu muito português e matemática, mas sobre emoções a gente fala muito pouco sobre isso, né? E dar nomes ao que a gente sente, de fato, faz toda a diferença, porque o sentimento, ele é mensageiro de algo que está vivo dentro de mim, tá? As necessidades, nomear as necessidades, porque o que está vivo dentro de mim de fato, são as necessidades universais. E o segundo, os pedidos. Como eu faço um pedido para atender uma necessidade que é importante para mim? E a outra coisa que ele fala é a dificuldade que a gente tem de pedir, ou de criar estratégias para que a gente atenda as necessidades que a gente precisa. Então, se a gente for pensar nesses 4 passos, vocês concordam comigo que precisa de consciência? A comunicação, para a gente sair do automatismo, a gente precisa criar consciência. E aí eu penso, né, que ou a gente abre para aquilo que me ajuda. O que é que me ajuda? Porque não existe uma receita, né? Eu acho que todo mundo pode pensar o que funciona para mim.
Porque eu acho que uma dessas questões é a criação de consciência para a gente atingir esses passos que a gente precisa, né? Então, o que funciona para que eu, de fato, crie consciência sobre o meu processo de comunicação? Para mim, funciona a escrita. A escrita funciona muito para eu me debruçar sobre os meus pensamentos e sobre os meus julgamentos. Me ajuda a nomear o que eu estou sentindo, porque triste é diferente de frustrado, tá? E a tristeza, ela me traz uma mensagem diferente da frustração, tá? Então, quando eu de fato dou nome, é tão interessante que a gente sente até alívio, sabe? Às vezes só de você dar nome e você facilitar o processo da pessoa de dar nome, e a gente dar nome ao que a gente está sentindo, de fato faz diferença, tá? Então, na escrita, às vezes eu consigo fazer isso, né? Assim como as minhas necessidades. O que de fato essa tristeza ou essa frustração está dizendo que eu não tô atingindo, tá certo? Então, a necessidade, ela também precisa ser nomeada, ela precisa ser reconhecida. Às vezes eu não vou atender essa necessidade, porque no inglês é difícil, né? A gente traduzir essa palavra de necessidade, porque parece que é uma coisa que está faltando, tá? E, na verdade, o Marshall quer dizer que é um valor muito importante que vibra aqui. Então, por exemplo, pode ser que a segurança seja uma coisa muito que está gritando aqui internamente. Está vivo. É um movimento. Então, mais do que falta, tá? Mas a gente não conseguiu no português fazer uma tradução dessa forma, né? Então, o dar nome e a escrita me ajuda, né? Assim como formular os meus pedidos também, as estratégias que eu quero construir. Mas eu acho que também você tem um espaço para você, no silêncio. Eu particularmente gosto muito de escutar uma música, de fazer um processo de respiração. Então, respirar mesmo, porque a respiração, ela te dá a consciência de corpo, tá? Isso independe se a pessoa pratica yoga ou não, tá, gente? É uma consciência de corpo que a gente vai tendo, né? A prática da atividade física também, né? Então, tudo isso que vai te dando consciência corporal, a forma como você, desde quando você levanta, o seu andar, você buscar ter uma atenção naquilo que você está se propondo a fazer. Então, todo esse ritmo diferenciado também conta no processo de comunicação, né? Então, acho que quando a gente começa a fazer isso, gente, isso já faz... E pensar o seguinte, a gente precisa de cuidar de quem cuida. Se eu sou e tenho essa função, missão de fazer o cuidado em saúde, isso precisa começar em mim. O cuidado em saúde, a comunicação interna, ela começa dentro e comigo. Então, quando às vezes vou fazer um atendimento, né, com um grupo de mulheres lá, eu antes de fazer e ir, eu faço um processo de silêncio, de respiração, de presença corporal. Eu entro naquele contexto totalmente centrada. Então, eu estou inteira comigo mesma, tá? Ao mesmo tempo, quando eu saio, né? Então, quando eu saio também, eu faço esse exercício de permanecer uns minutos em silêncio e construir isso de fato. E é muito prática, né? É muito interessante ter uma rede, um grupo. Sabe onde que eu comecei a CNV? Eu acho que entra um pouco em outra pergunta. Eu queria falar isso, sabe por quê? Porque começou aqui na UFV com o grupo da medicina. Era o professor Alex, da psiquiatria, junto com outros estudantes da medicina. Nós criamos um grupo e aí começou a apareceu um professor do Colune, uma professora da educação, uma professora da letras, eu apareci, e a gente reunia nas repúblicas, nas casas, né? Eu levei na minha casa, a gente reunia nas repúblicas das pessoas que estavam ali, e a gente começava a estudar o livro do Marshall,
a refletir, a nos apoiar no processo de comunicação, porque a comunicação não violenta é muito prática, tá, gente? E é muito interessante ver como que a saúde tem, de fato, abraçado esse lugar. E aí a gente precisa de rede de apoio, porque tem hora, gente, que o chacalzinho solta, né? A gente tem um chacal também interno, o Marshall fala isso, né? Esse chacal que externaliza muitas vezes, e quando a gente tem porque a gente sente. E na CNV, os sentimentos, eles não são proibidos, tá? Não existe certo e errado. Eles são sentimentos que vêm e vão, tá? Então, a raiva, o medo, a ansiedade, tudo tá querendo trazer mensagens, tá? E às vezes a gente precisa dessa rede de apoio, tá? Então, por isso que, na verdade, eu trago questões individuais, mas tem hora que eu não dou conta sozinha, né? Então, os casos, quando a gente tem uma equipe de saúde, que é equipe de fato, que não é só multiprofissional, mas ela é interdisciplinar, faz o trabalho em saúde acontecer, a gente tem uma riqueza muito grande de trabalhar sem ver, né? Então, eu acredito muito nisso. Há possibilidades individuais, mas há também coletivas que são necessárias tão quanto, né? Uma atividade de respiração que eu faço, tá? E, Glaucio, por exemplo, como que você enxerga o impacto da comunicação violenta, ao contrário, né? Não do que a gente está propondo aqui. Quais são os impactos nos pacientes, na adesão a tratamentos, nos acompanhamentos? Como é que é isso na prática do dia a dia ali, dos atendimentos, do acompanhamento do paciente mesmo? Do que o paciente é fragilizado, existem aquelas populações que são ainda mais frágeis, os idosos, os pacientes com problemas de saúde mental, as crianças. Qual o impacto da não adesão a essa ferramenta que é a comunicação não violenta? Qual seria esse impacto nessas populações, nesses pacientes? Eu vou trazer um pouco do trabalho que a gente faz com as mulheres com obesidade. Porque eu acho que eu trago um exemplo mais prático aqui, né? O que a gente percebe? Que o impacto de uma fala de um profissional, de fato, ela é muito importante, tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, a gente percebe bloqueios, traumas, desafios no processo de adesão, né? Principalmente tratando, por exemplo, da obesidade, que é uma dos desafios que a gente tem no processo de tratamento, de acompanhamento, é a adesão. As evidências científicas mostram que a partir do momento que aumenta o IMC, mais desafios a gente tem para adesão, tá? Então, a gente cria bloqueios, né? Quando a comunicação ela vem de uma forma violenta, e a violência que eu estou falando tanto de uma forma ríspida, que você pode falar, ou brincadeiras, um tom de brincadeira, de uma piada, assim como determinados elogios que você pode fazer para uma persuasão que seja negativa, tá? E o que a gente busca dentro dessa perspectiva com a não violência, tá? No caso nosso, a gente tenta, para esse grupo particularmente, não dicotomizar saudável e não saudável, certo e errado. Então, para a comunicação não violenta dentro da nutrição, o alimento ele não tem juízo de valor moral. Tá? Então, assim, açúcar é açúcar. Açúcar não é vilão, açúcar não é inimigo, ele não é um capetinha, tá? Isso é muito interessante falar. Na nutrição a gente tem muitas dificuldades, porque agora com as redes sociais a gente ampliou muito essa desinformação e essas informações que querem ter adesão, curtidas a partir de uma linguagem que dicotomiza e que usa disso para vender o seu produto, né? Porque tem uma frase, eu não posso deixar de falar, né? Que o Marshall fala o seguinte: a pessoa ela está seguindo a sua conduta ou a sua prescrição por medo, culpa ou vergonha, ou por um desejo de coração de ressignificar a vida dela. Gente, isso para mim assim é
o cerne, o coração para nós profissionais da saúde, né? Porque se eu faço essa, e a rede social ela amplia essa possibilidade de você criar uma comunicação que seja violenta nesse sentido, e parece sutil. Mas para a pessoa que principalmente tem uma compulsão alimentar, um transtorno alimentar, o juízo de valor moralizante daquele alimento tem um impacto. Então, o que a gente tenta desconstruir esse processo de você sair dessa, né? Por isso que o Guia Alimentar Brasileiro é realmente, né, construído pela USP, né, pelo professor Carlos Monteiro, é de fato um norte muito interessante para nós, porque ele classifica o alimento. Ele não rotula em juízo de valor o alimento. Então, ele vai dizer, né, dos alimentos ultraprocessados, minimamente processados, e é por aí. Porque a nossa comunicação do profissional da saúde, ela tem que ir para um caminho de dar compreensão às pessoas, o que aquele alimento em excesso, em falta, ele pode trazer e conduzir, né, a pessoa no processo de saúde e doença dela. Então, eu acredito muito nisso, sabe, Cris? Que da mesma forma que a gente pode impactar com uma comunicação não violenta para não adesão, para desistência do tratamento, e aí eu amplio para outras também quando a gente fala de doenças infecciosas, né? E fala da própria vacina, a forma de a gente conversar sobre a vacina precisa ser desconstruída, né? Assim como também de medicamentos que precisam ter uso contínuo. Né? Tuberculose mesmo, a gente vê o quanto que as pessoas param de tomar na melhora delas. Como fazer uma comunicação assertiva de modo que a pessoa, de fato, queira continuar o seu tratamento. Né? E aí, por isso que o Marshall fala, se a gente trabalha a ressignificação da vida dela, de fato isso pode melhorar. É claro que a gente não tem tudo para ressignificar a vida de uma pessoa, né? Mas quando eu acesso esse lugar, e isso importa, sabe, gente? Porque aí a exigência, né? O controle, porque muitas vezes quando eu faço uma conduta pelo controle, não importa o que ela sente ou o que ela pensa, né? Eu estou exigindo que ela faça, tá? Quer aquele resultado, Você né? quer aquele resultado e pronto, né? E realmente a pessoa não dá conta. Às vezes ela vai alguns meses, mas depois porque ela não conseguiu criar autonomia. Né? E a comunicação não violenta, o que a gente quer acessar nessa pessoa é que ela se torne parte do seu processo de tratamento. Que ela seja corresponsável. E se ela é corresponsável, ela vai gerando autonomia também para as escolhas que ela vai fazendo. E é isso que eu quero como nutricionista, né? Não quero ficar dando dieta pronta para ela seguir, mas que a partir do conhecimento dos alimentos, da cultura alimentar dela, ela faça uma escolha mais consciente, né? E isso muda, né? Com certeza. Isso de fato tem um impacto, né, na saúde dela, quando ela faz escolhas que são mais interessantes, mais saudáveis, mas sem eu dicotomizar isso com ela. Sim. Sabe, Cris? Então, a gente tem percebido que isso está funcionando, sabe? Nos projetos que a gente tem construído. Falar nisso, eu queria até fazer uma propaganda, porque a gente vai começar agora, novo projeto. Eu preciso de 130 mulheres com obesidade para a gente acompanhar durante um período de 6 meses. Tá? Então, vem com a gente. É um projeto lindo, assim, nós finalizamos em 2023 uma outra etapa e os resultados foram fantásticos que a gente teve, não só na perda de peso, porque não é o nosso foco, a gente foca outras questões, e a gente teve resultados, impactos no cortisol, no estresse, na saúde mental, na qualidade de vida dessas mulheres, né? Então, fica aí o meu convite. Vamos ajudar ainda com os nossos pacientes. Por favor. Onde vai ser mais Senauais? A gente vai territorizar, a gente está Ah. pensando em fazer em alguns pontos do território e também ao AIS e aqui no Vila Genete. Então, são os pontos que a gente está pensando em organizar.
Estamos fechando com a prefeitura o recrutamento, né? Então, em breve a gente vai soltar as campanhas, mas aqui no grupo eu já estou lançando. Isso mesmo. Primeira mão. Essa proposta isso mesmo. E aí, meninas, mais algum questionamento? Acho que é Eu isso. acho que é isso. Mais uma vez, te agradecer pela sua presença. Foi, assim, muito gratificante, muito proveitoso. Foi. E a gente sempre pede para todos os nossos participantes, assim, se ele pudesse deixar uma mensagem principal, que tem que ficar, o que ele falaria? Nossa. Mensagem final. Mensagem final. Olha, eu acho que para a gente caminhar com a comunicação não violenta, a gente precisa fazer uma mudança de paradigma, de percepção de mundo. Isso não é tão simples, não é tão fácil. Mas eu acho que se a gente começa com pouco que a gente tem, que a gente pode, principalmente com a gente mesmo, acho que começa em mim, começa em você, esse processo de fazer uma comunicação diferente com você mesmo. A gente começa a acessar esse lugar de que é possível a solidariedade acontecer, a gentileza acontecer, a compaixão acontecer. Então, não desista. A gente está vivendo um momento muito desafiador, com todas as mudanças de século, a gente está em crise política, econômica, social. Mas a gente precisa ter esperança e acreditar que um mundo melhor é possível. Então, e a partir da comunicação, porque é ela que traz os nossos laços relacionais mais importantes. E nessa vida, a relação pessoal, interpessoal, é o nosso grande tesouro. Então, eu acredito para que a gente tenha uma vida mais maravilhosa ou mais saudável, a gente precisa acreditar que é possível a gente se relacionar melhor. E é pela comunicação uma delas. Então fica essa minha mensagem de a gente acreditar na gente, que é possível, e acreditar no ser humano, e que a gente pode, de fato, construir, a partir desse pequeno, que começa comigo, novas possibilidades de mundo, de viver num planeta, numa sociedade onde a gente consiga ter uma vida mais consciente e melhor, mais maravilhosa mesmo, né? Então, agradeço, né, pelo convite. A gente que agradece, Glaucia. Eu acho que foi uma conversa assim para a gente refletir mesmo, né? O que a gente quer. A gente precisa se escutar, a gente precisa escutar o outro e a gente precisa realmente ir em busca disso, né? De relações interpessoais mais grandiosas, maravilhosas, como você mesmo disse, para a gente. E não só, sabe? Eu acho que a gente delegar isso para o psicólogo ou para o psiquiatra. Eu acho que a gente está num momento tão importante que essa crise da saúde mental que a gente vive faz um convite para que nós, profissionais da saúde, a gente apoie pela comunicação, que é algo que é possível para nós, né? As outras pessoas que vêm até a gente, né? Então, eu acredito muito que isso seja, de fato, possível para nós. Profissional da saúde, acredite que você tem habilidades aí que podem trazer uma vida melhor para a pessoa que chega até você pedindo essa ajuda, né? O paciente sair melhor do que quando ele chegou, né? Eu acho que esse é o ponto, né? Verdade. Acho que é isso. Acho que ficamos por aqui. Eu acho que realmente foi uma conversa bem bacana, né? Eu acho que a gente agora vai para casa refletindo aí nas nosso dia a dia, né? Então, finalizar hoje essa nossa roda de conversa. Agradeço a todos e gostaria que, assim, quem tiver alguma ideia, alguma sugestão de tema, de convidado, a gente pode colocar lá nas nossas redes sociais, nas nossas mídias, que a gente vai tentar atender. E é isso. Obrigada, uma boa noite a todos, até mais.